Oi, meninos. Então, vou fazer só uma revisão aqui bem rápida, só sobre a parte do sistema digestivo. Ao longo do final de semana e do feriado, aí vocês vão me colocando as dúvidas de vocês lá no nosso Padlet. Eu já respondi a dúvida de alguns colegas, já coloquei também a lista das páginas do caderno de atividade de vocês para vocês fazerem alguns exercícios. São bem pouquinhos que tem lá no manual, tá? Então, vamos aqui no nosso sistema digestivo. Então, olha só. Lembra, o que a gente viu do sistema digestivo até agora é que ele é um conjunto de órgãos, formando o tubo, que vai desde a boca até o ânus, e das glândulas anexas. Então, vocês vão precisar saber diferenciar quais são os órgãos e quais são as glândulas anexas, tá bem? Então, é exatamente o que está escrito aqui, ó. O sistema digestivo humano é constituído pelo tubo digestivo e pelas glândulas anexas. Muito bem. Aí a gente viu a sequência. Aqui, nessa sequência, tá dos órgãos do tubo digestivo, certo? Então, lembra, a gente já estudou um pouco da constituição da boca e a função da boca na digestão. Já vou falar de novo isso. Depois temos a faringe. Aí lembra que a faringe é um órgão que a gente chama de misto, que ela tanto serve para o sistema digestivo como para o respiratório. Depois, o esôfago, o estômago, o intestino, o delgado, depois o grosso, depois o reto e o ânus. A gente não estudou nada ainda do esôfago para frente, então não se preocupem. A gente só foi até a mastigação e a insalivação. A gente ainda nem falou da deglutição, tá bom? Para uma turma, eu acho que eu já comecei a conversar sobre a deglutição, mas como eu não consegui avançar em todas as turmas, a gente vai só até a mastigação e a salivação. Muito bem. Deixa eu tirar aqui a minha canetinha da frente, puxá-la para cá. Muito bem, então a gente viu então as glândulas anexas. Então falamos da glândula salivar. Então, ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Então não esquece do seguinte, as glândulas salivares, elas têm a chamada enzima. Peraí. Não vou falar enzima para vocês, porque isso é assunto do 10º ano, acho que ainda falta um pouquinho para a gente chegar lá, tá? Mas tem a chamada amilase salivar. Para que ela serve? Ela serve para quebrar o amido, tá? Lembra, o amido são milhões e milhões de moléculazinhas de açúcar. E essas moléculazinhas de açúcar, elas estão unidas, formando moléculas maiores, certo? Então, a amilase, ela serve exatamente para começar a quebrar cada uma dessas moléculas. Claro que os dentes também ajudam. Lembra? A mastigação, ela começa na boca. Então, aqui a gente tá com a digestão química, certo? Começa a quebrar essas moléculas de açúcar, tá bem? Então, essa é a função da saliva. Tem uma enzima ali, que é uma substânciazinha que quebra o amido. Essa é a primeira parte da digestão, a digestão chamada de química. Claro que os dentes também eles contribuem para a digestão física, certo? Desculpa, a digestão mecânica. Então, as três glândulas que a gente precisa saber é a glândula salivar, o fígado, e aí lembra sempre, né? Ó, vou até sublinhar isso aqui. Na verdade, vou colocar aquela coisa que eu sempre coloco naquilo que vai estar na prova. Ó, o coraçãozinho, certo? Porque o fígado produz a bilis, mas a bilis ela é armazenada na vesícula biliar, ela não é produzida na vesícula biliar. Lembra? Vesícula quer dizer que é uma bolsinha para guardar alguma coisa, tá bom? E depois o pâncreas que vai produzir o suco pancreático, mas que a gente ainda não falou do suco pancreático, porque a atuação dele vai ser só lá depois do estômago. Então ainda falta um pouquinho nesse caminho da digestão para a gente chegar até o momento de perceber para que serve o suco pancreático, tá bem? Deixa eu apagar isso aqui, então. Deixa eu avançar aqui. Então, vimos que tem dois tipos de digestão, mas é sempre bom relembrar, a digestão, ela começa na boca, tá? Aqui eu tenho o alimento. Lembra, o que eu quero do alimento são os nutrientes. Lembra que alimento é um conjunto de nutrientes. Lembra mais uma vez, ó, vamos fazer uma revisão aqui, ó, rapidinho. Alimento ele pode ser simples e composto. Qual que é a diferença? No simples é um nutriente, um tipo de nutriente,
tá? Não pensa em um nutriente, tá bom? Não é quantidade, tô falando tipo de nutriente. E aqui tem mais de um nutriente. Tá? Não deu espaço ali. Então, por exemplo, aqui eu falei para vocês, o azeite. O azeite é um alimento simples, tá? Ele é só lípido, é só gordura. Agora, aqui, por exemplo, o ovo. O ovo ele tem prótido, mas ele tem glícido também. A gema do ovo é puro glícido, é puro açúcar, tá? É puro hidrato de carbono, tá bem? Então a digestão ela serve para ir quebrando o alimento, que é uma coisa macroscópica, em tamanhos menores, até a gente chegar nos nutrientes, no prótido, no lípido, seja lá dependendo do quilo que tu tá ingerindo, tá? E aí, para transformar isso, que é macroscópico, em microscópico, a gente vai digerindo, porque digestão é exatamente isso, é a transformação do alimento em coisas menores. Então a gente tem na boca uma digestão química e uma digestão mecânica. Ao longo do processo, a gente vai ver que a gente tem outros lugares do tubo digestivo que fazem uma digestão mecânica e uma digestão química, como obviamente é o papel lá do estômago. Mas na boca a gente também tem essa atuação. Então, lá na boca, quem faz a digestão química é a saliva. A saliva começa a quebrar o amido, como a gente tinha conversado há pouquinho. E aqui, quem faz a digestão mecânica são os dentes. Lembra que a gente tem dentes que vão ter o papel de cortar, de rasgar, de esmagar o alimento, tá? Então, os dois tipos de digestão para nós são a digestão química e a digestão mecânica, tá bem? Deixa eu passar aqui. Peraí. Beleza, vamos adiante. Aí a gente começou a falar dos tipos de dente e aquelas regiões do dente, certo? Então, lembre, a gente tem aqui, a gente vai falar só desses 4 aqui, a gente não vai falar dos sisos, tá? Então, os incisivos, eles são esses 2 aqui da frente, eles servem para cortar o alimento. É claro que eles são ajudados pelos caninos, os caninos servem para fixar o alimento e para a gente rasgar o alimento. Então, quando a gente morde, quando coloca o alimento bem na frente dos dentes, a gente segura, corta com os incisivos e puxa o alimento para fora da boca com a mão, obviamente, ou seja lá com o que a gente estiver segurando. E aí o alimento acaba sendo rasgado. E esse papel é dos caninos. Os pré-molares e os molares, como ele tem essa parte aqui, a coroa, né, a cabeça do dente aqui mais achatadinha, eles vão esmagar o alimento, vão triturar e esmagar, tá? Então lembrei bem dessas funções aqui dos 4 tipos de dentes. Isso aqui vai estar lá na prova. Depois, obviamente, a gente viu as regiões do dente. Então, nós temos a coroa, que é a parte onde está o esmalte. Depois, nós vimos o colo, que é bem essa porção aqui onde a gente enxerga a gengiva. Ó, isso aqui é a gengiva. Tá? Então, essa parte aqui é o colo do dente, que é onde está aqui. Então, os vasos sanguíneos, a chamada a polpa do dente. Então, aqui está passando toda a irrigação, os vasos sanguíneos. E depois nós temos a raiz, onde a gente tem nervo, ó, os nervinhos estão vindo aqui também, ó, tá? Então, aonde a gente tem nervo, tá aqui, ó, tá na raiz, ó, aqui embaixo e aqui. Por isso que as coisas, muitas vezes, quem tem sensibilidade a comida quente, comida fria, o dente dói. Ou quando a gente tá com algum problema no dente, o dente dói também, porque tem um nervinho passando ali. Lembra que a gente tem o cimento, que é aquela substância que ajuda a fixar o dente no osso, tá? E obviamente tem um ossinho aqui, que ou é do maxilar ou do mandibular, tá bem? Lembra que pode falar das duas formas, ou osso mandibular ou osso maxilar, ou então a mandíbula e a maxila, tá? Então, a parte dos dentes foi isso que a gente viu, não precisa saber mais do que isso aqui. Deixa eu ver se a gente avançou um pouquinho mais. Deixa eu só apagar aquelas linhas ali. Falamos então da mastigação e insalivação. Tá, então, a mastigação, obviamente, é uma digestão mecânica e a insalivação uma digestão química. Eu vou falar aqui rapidamente só de uma outra função da saliva, apesar da gente não ter trabalhado ainda, porque a gente não falou da deglutição. Mas uma coisa importante a gente lembrar aqui. Então, assim, ó, depois da gente mastigar o alimento, quer dizer, depois não, durante a mastigação do alimento, a gente mistura o alimento, mistura com a saliva.
Isso é papel da língua. A língua ajuda a misturar o alimento. Lembra até dei aquele exemplo da máquina de lavar, que a máquina de lavar de lavar roupa fica trabalhando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, para ajudar a misturar a água e o sabão, para assim a roupa conseguir ficar mais limpa. Então a língua ela tem essa função, ela vai misturando a saliva no alimento. Nesse momento, quando a gente tem o alimento, então aqui ó, alimento triturado, mais a saliva, e aí ele ficou todo homogêneo, fica aquela massa, né? Aquela massa homogênea, a gente não chama mais de alimento, a gente chama de bolo alimentar. Beleza? E aí, depois, quando a gente fala da deglutição, que é engolir o alimento, eu já falei isso em aula, tá? Mas eu não vou cobrar agora de vocês. Mas a saliva, ela também vai ajudar a lubrificar o bolo alimentar. Lubrificar. Então, ela ajuda o bolo alimentar a literalmente escorregar pela faringe, pelo esôfago, para não machucar esses órgãos do tubo digestivo. Tá bem? Muito bem. Deixa eu ver se o que tem mais aqui para frente, que eu acho que algumas turmas não chegaram, então isso não vai sair na nossa prova de terça-feira. Acho que foi até aqui, ó, porque tá aqui, ó, após a mastigação e a salivação, forma-se uma massa pastosa chamada bolo alimentar. Eu acho que a gente foi até aqui com todo mundo. Sim, a gente foi até aqui, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem as dúvidas lá na caixinha do Padlet, que ao longo do final de semana e do feriado eu vou respondendo para vocês, tá bem? Beijos e bons estudos.